Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. Sétimo ano, quarto capítulo. Capítulo 4. Finanças e Economia, uma introdução. Imagine que sua irmã mais velha está se preparando para estudar durante um período em outro país. Para realizar essa viagem, ela tem estudado bastante o idioma estrangeiro, procurado os programas de ensino mais adequados aos seus interesses, pesquisado sobre acomodações no país de destino e sobre os documentos necessários para realizar esse projeto. Já seu pai está atento aos investimentos financeiros, taxas de câmbio, custos de passagens, custo de vida no local, etc. Quando viajamos para um país cuja moeda é diferente da nossa, precisamos converter nosso dinheiro para a moeda válida no país de destino. Mas não se trata apenas de uma diferença no desenho ou no padrão das cédulas e moedas, também há uma diferença de valor. Por exemplo, se sua irmã deseja viajar para um país onde precisa o euro, cada €1 que ela deseja obter, ela circulará juntar mais de R$ 6. Mas essa diferença não é constante, ela pode mudar a cada dia. A essa operação de troca entre moedas correntes em locais distintos, dá-se o nome de câmbio. Isso acontece porque cada país possui um sistema financeiro diferente. Sabemos que no Brasil circula uma moeda chamada real. Mas o que significa dizer que temos uma moeda corrente? Para entender isso, vamos entender como funciona nosso sistema financeiro. Para início de conversa. Conhecendo nossas moedas. Quantos anos você tem? Aposto que sua pouca idade não lhe permitiu conhecer outras moedas brasileiras além do real. Acertei. A atual moeda brasileira, o real, foi instituída no dia 1º de julho de 1994. Mas, antes, muitas outras moedas de troca circularam em nosso país. Veja todas as que o Banco Central do Brasil já emitiu. Moedas emitidas pelo Banco Central desde a sua criação, em 1964. Período moeda. De 1942 a 1967 Cruzeiro. De 1967 a 1970 Cruzeiro Novo. De 1970 a 1986 Cruzeiro. De 1986 a 1989 Cruzado. De 1989 a 1990 Cruzado Novo. De 1990 a 1993 Cruzeiro. De 1993 a 1994 Cruzeiro Real. Desde 1994 Real. Curiosidades. O Banco Central, BC, pode emitir quanto dinheiro quiser. Não é bem assim. Todos os anos o BC faz contas para saber quanto dinheiro deve ser emitido no ano seguinte. Os valores correspondem às riquezas do país e ao seu crescimento econômico. Ele quem viabiliza a circulação monetária e faz o levantamento para substituir as moedas velhas. E quem fabrica o dinheiro? O dinheiro usado no país é fabricado pela Casa da Moeda do Brasil, CMB, que funciona como uma gráfica. A CMB também produz selos, diplomas, passaportes, tudo de forma segura e moderna. Por isso, ela é considerada uma das melhores do mundo. Trajetória da CMB. 1694 A Casa da Moeda foi fundada em Salvador, Bahia. 1698 foi transferida de Salvador para a Junta do Comércio do Rio de Janeiro. 1700 foi extinta no Rio de Janeiro, passando a ocupar o prédio da antiga Oficina Monetária de Recunhagem do Recife, Pernambuco. 1702 foi extinta no Recife. 1706 instalou-se a nova sede no Rio de Janeiro. 1714 retornou para a antiga prédio em Salvador, Bahia. 1724 foi construída a Casa da Moeda de Minas Gerais, em Vila Rica, atual Ouro Preto. 1735 foi extinta em Vila Rica. 1743 foi construído o Palácio dos Vice-Reis, na Casa dos Governadores, no Rio de Janeiro, onde a Casa da Moeda ocupava o pavimento térreo. 1814 a nova sede passa a ser no edifício do Real Erário, ainda no Rio de Janeiro.
1830 foi extinta a Casa da Moeda em Salvador. 1868 a CMB foi transferida para a Praça da Aclamação, atual Praça da República, no Rio de Janeiro. 1984 foi transferida para o novo Parque Industrial, no distrito de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde permanece até hoje. Discutindo o conteúdo. Como o dinheiro circula. Estudamos que o dinheiro é um importante meio pelo qual realizamos trocas e adquirimos nossos bens e serviços. Isso porque esse dinheiro é materializado na forma de moeda oficial, que expressa uma medida de valor. No Brasil, essa medida é o real. Por isso, não raro, ouvimos 5 dinheiros, mas sim, 5 reais. O real circula no território nacional sob a forma de cédulas, 10, 2, 50, 20, 50 e 100 de R$100. As frações de reais são medidas em centavos, que equivale a 1 centésimo, 1/100, do real, ou seja, R$1 dividido em 100 unidades iguais. A partir dessas unidades, calculamos o preço de tudo que obtemos. É verdade que nosso dinheiro circula na forma de cédulas e moedas, então bastaria imprimir uma maior quantidade dessas quando as pessoas estivessem com pouco dinheiro. Infelizmente, não? Isso porque a moeda é um reflexo território, ela reflete o volume de riquezas de uma centação e, portanto, seu valor é baseado nessa riqueza. Se multiplicar a quantidade de cédulas sem multiplicar a riqueza, então essas cédulas valerão menos, pois elas equivaliam a frações menos raras das riquezas do território. O volume de bens e serviços que se pode comprar com determinada quantia é chamado de poder de compra. Por isso, você já deve ter ouvido falar que uma quantidade elevada a um salário mínimo já teve um maior poder de compra no passado, diferente de hoje. Isso porque o referencial de valor de uma moeda correto em um país não é fixo, ele por ser alterado em virtude de vários fatores. Quando esse poder de compra cai, ou seja, a mesma quantia não consegue mais obter os mesmos itens que antigamente comprava, geralmente temos uma situação de inflação. Inflação é o aumento generalizado e constante dos preços de bens e serviços em determinado período, e uma das consequências é a redução do poder de compra das pessoas. A inflação pode ocorrer por vários motivos. Por exemplo, quando temos muitas pessoas dispostas a gastar dinheiro, os preços dos produtos tendem a se elevar. Outro motivo é a escassez de algum produto ou matéria-prima, quando algo se torna raro, os preços tendem a subir. Imagine a seguinte situação: você quer comprar um par de tênis de corrida, e para acumular a quantia necessária, vai juntar metade da sua mesada durante 4 meses. Ao final desses 4 meses, a quantia desejada foi atingida, contudo não há mais tênis de corrida por esse preço, estão bem mais caros. Isso significa que o poder de compra foi reduzido. Muitas vezes, para adquirir bens ou serviços, as pessoas recorrem ao crédito. Essa palavra, tão comum em nosso dia a dia, expressa uma transação financeira não tão simples e que, se utilizada de forma indevida, pode acarretar problemas financeiros. Imagine que, para comprar o seu par de tênis de corrida, você não esteja disposto a esperar o tempo necessário para acumular a quantia. Em vez disso, você recorre a uma espécie de empréstimo, ou seja, alguém fornece a quantia necessária, firmando com você o compromisso de que será restituída em um prazo predefinido. Essa operação, em que utilizamos uma quantia que não nos pertence, mas foi emprestada, chama-se crédito. A pessoa ou instituição que forneceu essa quantia chama-se credor. Muitas vezes, pagamos ao nosso credor uma remuneração pelo uso do seu dinheiro, sob a forma de um percentual sobre o valor cedido, essa remuneração chama-se juros. Um dispositivo muito utilizado para adiar o pagamento por um bem ou serviço é o cartão de crédito. Quando o utilizamos, estamos assumindo de antemão à instituição financeira que nos concede o crédito o compromisso de pagar por aquele bem em uma data posterior à compra, integralmente ou sob a forma de parcelas. Se, na data definida, não efetuarmos esse pagamento, podem incorrer juros sobre o valor devido, os juros de mora. Além disso,
quando pagamos apenas uma parte do valor devido, também podemos incorrer juros sobre o valor restante, saldo devedor. Por isso, antes de realizarmos qualquer operação de crédito, precisamos entender como funciona esse sistema. O uso descuidado dessas ferramentas pode nos prejudicar financeiramente. Como vimos, a quantidade de cédulas que circula em um país não é arbitrária, ela depende do volume de riquezas do território. Por isso, precisamos compreender também algumas questões econômicas, por exemplo, a diversidade de climas e paisagens brasileiras que favorece o turismo, uma atividade que gera emprego e renda. O Brasil é um país de grande potencial econômico. Seu território é o quinto maior em extensão do planeta, por isso é possível gerar negócios usando nossas terras de forma consciente. O extenso território brasileiro possibilita variedades climáticas, colaborando para o plantio de diferentes culturas. O que contribui para isso é o fato de que o Brasil é cortado por dois paralelos, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, projetando distintos cenários climáticos e, consequentemente, botânicos. As condições climáticas, a inexistência de vulcões ativos, a ausência de atividades tectônicas significativas ou o reduzido número de catástrofes naturais posicionam o Brasil como um dos mais promissores espaços de investimento do mundo. O desempenho econômico, todavia, depende da maneira como seus recursos são organizados e cuidados, de modo a extrair seu potencial. Por isso, esse desempenho está sempre ligado à realidade política. Isso porque há diversos conflitos de interesses entre as pessoas responsáveis por cuidar desses recursos. Quando os conflitos de interesses não são solucionados e não se chega a acordos, a administração desses recursos pode ser prejudicada. Isso caracteriza uma crise política e pode agravar uma crise econômica. Você costuma acompanhar notícias diariamente. Saiba que é um importante hábito para compreender melhor a economia do Brasil e do mundo. Em geografia, estudamos o Produto Interno Bruto, PIB, indicador econômico que nos auxilia na identificação de alguns aspectos da economia de uma nação. O PIB é a soma de tudo que se produz na localidade em um determinado período. Assim, quanto maior a produção de um país, maior será o valor de seu PIB. Quando não há crescimento do PIB, pode haver o chamado efeito cascata, que é a redução do volume de produtos e serviços comercializados, o que provoca uma redução dos lucros das empresas, que, por sua vez, são forçadas a reduzir seu quadro de colaboradores. As maiores economias do mundo 2019 e 2020. Posição país PIB, trilhões de dólares, posição país PIB, trilhões de dólares. Primeiro Estados Unidos 21,4. Primeiro Estados Unidos 20,8. Segundo China 14,7. Segundo China 15,2. Terceiro Japão 5,1. Terceiro Japão 4,9. Quarto Alemanha 3,9. Quarto Alemanha 3,8. Quinto Índia 2,9. Quinto Reino Unido 2,6. Sexto Reino Unido 2,8. Sexto Índia 2,6. Sétimo França 2,7. Sétimo França 2,6. Oitavo Itália 2,0. Oitavo Itália 1,8. Nono Brasil 1,8. Nono Canadá 1,6. Décimo Coreia 1,6. Décimo primeiro Rússia 1,5. Décimo segundo Brasil 1,4. O Brasil já esteve entre as maiores economias do mundo, mas, nos últimos anos da década de 2010, o país enfrentou crises econômicas e políticas, resultando em uma taxa de crescimento inferior à de outros países. O ano de 2020 terminou por acentuar essas dificuldades devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Por isso, ao findar do ano, dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, sugeriam uma queda da 9ª posição para a 12ª. Com isso, o país deixou o ranking das 10 maiores economias do mundo. Por qual motivo falamos da economia brasileira e mundial com tanta ênfase? É simples,
Compreender o funcionamento da economia de nosso país é fundamental para um perfeito planejamento familiar de médio e longo prazo. Quando há crescimento econômico, aumentam as oportunidades de emprego. Há um maior volume de pedidos às empresas, que, por sua vez, lucram mais e ofertam mais postos de trabalho a seus colaboradores. Esse cenário econômico, quando favorável, atrai novas empresas, e estas necessitam de mais contratações, o que acarreta uma redução no desemprego. Já em uma recessão, ou seja, quando uma nação passa pelo processo oposto ao crescimento econômico, a renda familiar fica comprometida, diminuindo a atividade econômica, o que provoca diminuições no comércio e menor solicitação de produtos aos fabricantes, obrigando-os a demitir parte dos seus colaboradores para manter os custos. Essa situação prejudica a credibilidade nacional, reduzindo o volume de investimentos de empresas estrangeiras. Viu como tudo está interligado? Você percebe agora o quanto é necessário entender e estar atualizado sobre a economia brasileira e mundial.